Ouça agora no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia. É isso aí, tá começando mais um Direto ao Ponto aqui na Princesa FM e hoje nós estamos aqui ao lado de Dr. José Neto, que é pneumologista, credenciado à nossa parceira Rede União Médica, e vai falar um pouco sobre por que nesse período chuvoso, com a queda das temperaturas, crescem também os casos de doenças respiratórias como asma, rinite, bronquite, pneumonia. Enfim, dados recentes do Ministério da Saúde apontam que só nos primeiros meses deste ano, o número de internações por complicações respiratórias aumentou significativamente em diversas regiões do país, especialmente entre idosos e pessoas com histórico de problemas pulmonares. Em Feira de Santana, o alerta se repete. É preciso redobrar os cuidados com a saúde pulmonar nesta época do ano. Para explicar o que muda no organismo com a chegada do frio e como se prevenir de forma eficaz, vamos direto ao ponto com o Dr. José Neto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Agradecer a participação, dizer que é um prazer falar e assim, realmente durante o inverno nosso trabalho dobra, né? Então a gente acaba tendo mais pacientes descompensados do ponto de vista respiratório e a gente atribui isso a alguns fatores. O primeiro é o fato de que o frio, ele provoca um fenômeno chamado inversão térmica. Então todo esse ar poluído das cidades, ele tem dificuldade de evaporar. Então ele fica mais concentrado, então a gente fica por mais tempo exposto a poluentes. Fora isso, muitas vezes o clima está mais seco ou muito úmido. O clima seco, ele deixa as vias aéreas menos úmidas e, consequentemente, acumula secreção. Ou quando a gente tem muita umidade, como muito chuva, a gente acaba tendo mais mofo, né? Mais proliferação de fungos, e aí também pode descompensar doenças respiratórias. Além disso, os indivíduos eles ficam mais em locais fechados. E como a gente sabe que a maioria dos vírus são de transmissão respiratória, a presença de várias pessoas no local fechado facilita isso, e aquele indivíduo que já tem um problema de saúde no pulmão, ele vai desenvolver a doença com mais gravidade. O senhor falou do vírus. A gente, nessa época, acabei de abraçar uma colega que ela disse, eu tô com virose. Nessa época do ano, a gente encontra várias pessoas que dizem estar com virose. Como diferenciar uma virose de um problema mais grave, respiratório, de um resfriado, de uma gripe? Então, a gente tem diversos vírus respiratórios, né? Vírus que causam doenças mais leves e mais graves, dependência tanto do vírus quanto do paciente, né? Crianças, idosos, indivíduos que têm alguma doença crônica, indivíduos que tomam medicação que diminui a imunidade. Então, assim, em geral, né, os vírus respiratórios, eles vão causar primeiramente o resfriado, né? O que é isso? O indivíduo, ele pode ter uma prostração, uma dor de cabeça, uma febre, sintomas nasais leves, mas nada que deixe esse indivíduo que comprometa a parte respiratória. A gente deve se preocupar quando o indivíduo, ele começa a ter o que chama sintomas da síndrome respiratória aguda grave, né? Que o próprio Ministério da Saúde já tem um documento sobre isso, então é quando ele começa a ter falta de ar, né? Pressão cai, saturação abaixa, uma febre persistente, ou ele é um idoso, uma criança que começa a descompensar da sua doença, então começa a ter piorar dos problemas cardíacos ou do diabetes por conta desse problema gripal. É aí sim que a gente deve se preocupar em relação a isso. A maioria dos indivíduos, se tem uma imunidade boa, né, e principalmente se está vacinado, ele vai passar pelo resfriado, obviamente com alguns transtornos, mas vai passar em poucos dias bem. Foi bom falar sobre essa questão da imunidade. Como melhorar a nossa imunidade, doutor? Para que a gente evite esse tipo de situação de pegar um vírus, de pegar uma gripe. Como melhorar nesse período de chuva? Então, os pacientes às vezes pedem, né, pra gente passar algum remédio para imunidade, né? Então, assim, não existe um remédio para imunidade desde que o paciente não tenha uma doença da imunidade, uma chamada imunodeficiência, que é muito raro, né? Em geral, o nosso sistema imunológico, ele vai ser mantido bem se a gente se alimenta bem, se a gente dorme bem, se a gente se hidrata bem, né? Se a gente se cuida. Mas não adianta só fazer isso se a gente também não imuniza nosso organismo contra os principais vírus respiratórios. Então, atualmente, a gente tem vacina
vacinas, tanto para a influenza, que é oferecida pelo SUS, quanto para o Covid, né? Para a pneumonia, né? Que é bactéria, e também para o vírus sincicial respiratório, que é um vírus também alta prevalência de síndromes respiratórias, mas essa é particular, mas o que eu quero dizer é, a gente precisa se imunizar, né? Então é importante que o indivíduo ele tenha um calendário vacinal completo, né? Como eu falei, essas vacinas de influenza e Covid são oferecidas pelo SUS, e com isso a gente acaba tanto diminuindo a gravidade desses episódios quanto evitando a transmissão. Então, se a gente imuniza um grupo populacional, a gente também diminui a circulação do vírus entre essa população. Tá aí a dica, nada de muitas receitinhas, receita da vovó, nada de muito shot. O que importa é você manter a sua saúde em dias, manter sua vacina em dias. Doutor, me fala aqui um pouco sobre essa questão de dormir com o ambiente fechado. Pode fazer mal à saúde respiratória? Então, né, essa questão ambiental é bem importante no inverno, porque como tá frio, a gente acaba não abrindo tanto as janelas, né? Então a gente tem várias relações sobre isso. Primeiro, o mofo, né? Então, assim, para quem tem problemas respiratórios, o mofo é altamente nocivo, né? Então a gente sempre pede que o indivíduo ele abra as janelas do quarto quando ele não estiver no quarto para ventilar. Se houver alguma parede mofada, que faça a limpeza, né? Com a solução de água com água sanitária, né? E que, se possível, tente resolver isso. Às vezes é uma infiltração, né? Enfim. Em relação, outra coisa também que a gente alerta muito aos pacientes é o fato que a gente vive em feira um inverno pequeno. Então a gente deixa aquele casaco, aquele edredom o ano todo no guarda-roupa, e a gente só vai tirar ele nesse período. Então, ter o cuidado, porque quando a gente vai tirar, ele vai estar cheio de fungo e cheio de ácaro. Então, uma coisa que a gente vai usar para proteger para o frio vai acabar piorando uma crise alérgica. Então, a gente sempre orienta que lave antes, né? Ou que pelo menos coloque no sol, para evitar, né, que aquele local onde você dorme, aquela roupa de cama, seja um desencadeador de uma crise alérgica. Estamos conversando com o Dr. José Neto, pneumologista, falando sobre crises respiratórias durante o inverno. Existe uma forma segura de manter o ambiente aquecido sem prejudicar a qualidade do ar? Sim, a gente tem nos mais secos os umidificadores. Aqui em Feira de Santana a gente não tem tanto essa necessidade de um aquecedor, né, de uma lareira ou de algum tipo de forno, né, cuja fumaça pode provocar algum malefício. O que a gente orienta tá frio, pode manter a casa fechada, mas assim, esquentou mais, abre as janelas, deixa esse ar circular. Porque esse ar parado, né, ele aumenta a proliferação desses micro-organismos que vai provocar crises alérgicas, principalmente pacientes asmáticos e com rinite. Quando a tosse e a falta de ar deixam de ser comuns e viram sinal de alerta? Então, né, a gente está vendo aí, como você falou, muitos pacientes com quadro viral, né? Isso desde o início de junho, como a gente vinha conversando antes do início da gravação. Depois da pandemia, essa questão de sazonalidade ficou um pouco perdida, então a gente teve paciente gripado o ano todo, né? E aí, os pacientes, às vezes, primeiro, se preocupam muito com essa tosse persistente, né? Eu costumava falar que, antigamente, a gente dizia que o paciente tinha uma virose em 3 dias, depois de 3 dias era gripe mal curada, né? Verdade. Mas hoje a gente tem percebido que as viroses respiratórias elas têm tido sintomas mais prolongados. Então o que é que acontece? Às vezes o paciente pode ficar tossindo de 1 mês a 2 meses, tá? A gente chama isso de tosse pós-infecciosa, porque às vezes a via aérea ela inflamou pelo vírus. Mas se o paciente ele permanece com a tosse acima de 15 dias, né? Se esse paciente ele tem principalmente uma febre persistente, uma prostração, né? Algo que está incomodando ele, está impedindo de exercer suas atividades, é ideal procurar um médico para a gente fazer uma avaliação. Mas em geral, a maioria das vezes não passa de uma tosse pós-infecciosa, aquela tosse chata, né? Que é chata para o paciente, a gente sabe, mas que geralmente é só uma reação do organismo ao processo infeccioso que costuma melhorar. Em alguns casos, o paciente pode fazer uma bronquite pós-viral, às vezes é necessário usar bombinha, ou às vezes até fazer uma complicação, uma pneumonia, uma sinusite, mas em geral isso é mais raro, né? Então, assim, não precisa ficar tão preocupado com a tosse persistente. A gente, infelizmente, está vendo que a coisa está demorando um pouco mais, mas geralmente ela é autolimitada. Vamos falar um pouco sobre os riscos da automedicação. Hoje em dia é muito comum você chegar na farmácia e solicitar um xarope, algum medicamento. Quais são esses riscos nessa área respiratória? Então, né, assim, como você falou, né, a gente tem tratamento para tudo, para a respiratória, desde
das receitas da vovó até a receita do farmacêutico. Então, assim, a gente como pneumologista, a gente, assim, de alguma forma a gente sabe que alguns alimentos, eles melhoram. Então, o mel, ele melhora, mas lembrar que menos de 1 ano a criança não pode tomar. Lembrar que o agrião, né, a beterraba, o gengibre, né, são alimentos que eles ajudam sim, né? O abacaxi, que tem uma substância chamada bromelina, que é um expectorante natural. Quando a gente vai para a questão da farmácia, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro não é porque é natural que é inofensivo, né? Então a gente tem as tais garrafadas e xaropes, né? E a gente fica um pouco preocupado porque a maioria dos xaropes, ele é diluído em açúcar. Então pacientes diabéticos podem fazer descompensação de glicemia e pode ter álcool também, né? E assim, algumas ervas podem fazer mal pro fígado. Então o paciente, né, às vezes está tomando aquilo ali sem saber. Outra coisa importante também, evita inalar as coisas. Então tem não, eu fico inalando folha de não sei o quê, ou eu fico botando extrato de própolis, assim, em geral, né, o que a gente inala, né, a gente tem que ter muito cuidado porque o efeito é direto no pulmão. Então a gente evita, né, inalar própolis, inalar extratos que seja. E no caso das medicações, também ter cuidado com anti-inflamatórios, porque pacientes asmáticos pioram com anti-inflamatórios, e alguns xaropes têm corticoide, né? Então o paciente às vezes está achando ali que está melhorando, mas ele está usando corticoide prolongadamente, né? Que não é o ideal por efeitos colaterais, está achando que está melhorando por uma coisa inofensiva, e não é. Então, assim, sempre que os sintomas forem mais persistentes, vale a pena procurar assistência médica. Eu agradeço a presença do senhor aqui no nosso Direto ao Ponto, mais uma vez, né? Muito obrigada por estar aqui conosco e deixo o microfone aberto aqui para suas considerações finais. Então, eu queria agradecer o espaço e, assim, né, mais uma vez, é um apelo que eu sempre faço nas entrevistas, né? 2 coisas. Primeira coisa, vacinação, né? Não adianta a gente buscar melhorar as outras coisas se a gente não busca se vacinar, que é uma atitude individual de cada um, responsabilidade nossa que tem impacto na população. E outra coisa, né? Algo que a gente vai principalmente trabalhar esse ano no nosso jornada de pneumologia, qualidade do ar, né? Então, a gente vai discutir muito qualidade do ar. Não adianta a gente cuidar do nosso pulmão se o ar que a gente respira não tá bom. Então vamos também cuidar do meio ambiente, lutar pelas árvores da nossa cidade para garantir que a nossa qualidade do ar continue boa e a gente continue, né, a respirar um ar pelo menos adequado. Parabéns, foi muito bom estar aqui, né, conversando com o Dr. José Neto. Este foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Você acompanha essa entrevista tanto no canal do Bom Dia Feira, como no nosso portal Viver Mais. Um grande abraço, fiquem com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.